Então, boa tarde a todos. Antes de eu passar a palavra para a professora Maria Cecília, que vai fazer a mediação hoje, gostaria de agradecer a presença da professora Cristiane, a presença de todos que estão participando nesta tarde fria conosco. Muito obrigado. Vamos dar continuidade. Hoje é o nosso último encontro desse primeiro momento que nós trabalhamos com metodologias ativas e, como eu falei anteriormente, a partir de hoje nós vamos ter 15 dias de férias, né? Nós vamos dar uma parada, 15 dias, e aí voltamos em agosto com a professora Maria Cecília, falando sobre aprendizagem significativa nos mesmos moldes que estamos trabalhando agora, todas as quartas, às 17 horas, e aí nós vamos gerar um novo link aí para inscrições, para quem não está inscrito lá no Moodle, para fazer as atividades. Tá? Então, obrigado a presença de todos. Professora Maria Cecília, obrigado, Cris. Então, boa tarde, professora Cristiane, é um prazer a sua presença aqui, momento de aprendizagem, né? As discussões num contexto bem diferente que a gente está vivenciando. Eu gostaria de pedir, de solicitar brevemente que você fale um pouco do seu contexto, se apresente, né? E aí podemos iniciar. Muito obrigada pela presença. Então, obrigada por participar desse projeto, né, muito importante, né, quando eu vi a propaganda que o Alex fez, eu fiquei muito feliz, chamei ele na hora e eu disse assim, eu quero me inscrever, né, eu digo, não tinha nem aberto as inscrições ainda, ele disse, calma, amanhã eu vou mandar o link aí, só que são vagas limitadas e tal. E aí, né, conversando com ele, o Alex é um ex-colega, nós trabalhamos no IFE junto, né, quando nós somos temporários, e então eu criei uma grande admiração pelo Alex e um vínculo, né, mesmo ele sendo de uma área bem diferente da minha, né, eu sou formada em letras, né, licenciatura em letras, e eu fiz durante essa caminhada, assim, de formação acadêmica, eu fiz algumas especializações dentro do momento e do contexto que eu estava trabalhando, né? Na verdade, eu fiz 7 especializações em diversas áreas, todas dentro da educação, enquanto eu não podia ir para o mestrado. Então, né, enquanto não tinha mestrado, porque eu sou professora da rede estadual há 20 anos, né? Eu fiz 20 anos agora, dia 12 de junho, e então não moro em São Borja, né, então não tinha nem na Unipampa, não tinha mestrado, agora tem. Um polo mais próximo dentro da minha área era Santa Maria, só que daí Santa Maria era um mestrado acadêmico, e esse mestrado acadêmico eram uns horários, assim, que não daria, não eram muito flexíveis, né, eram horários, assim, que não dava, eu teria que parar de trabalhar e que não tinha condições na época. Então, fui estudando, nunca parei de estudar, sempre fiz, né, uma especialização em educação especial, depois fiz em mídias, depois eu fiz em língua portuguesa, e assim fui indo, educação profissional, educação à distância, e aí fui fazendo, né, as especializações. Quando chegou a oportunidade, por isso que eu sou muito grata à Unipampa, quando surgiu, eu vi um edital, assim, e aí eu disse assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Aí eu fiz a seleção no mestrado profissional de ensino de línguas na Unipampa Bagé. E, né, imagina a distância, 500 quilômetros, né, e as aulas eram todas... E eu dando aula 40 horas. E nunca deixei de dar aula 40, hoje eu dou aula 60 horas. 3 turnos, né, para quem não entende o que são 60 horas, trabalho manhã, tarde e noite. E eu fiz o mestrado, né, fiz o mestrado profissional, e eu acho, assim, que, por isso eu comentava quando um colega falava na outra semana sobre a importância dos mestrados profissionais, né, para mim foi o que me motivou, e motivou eu incentivar outras pessoas a fazer. Então, eu fiz o mestrado, fiz há 4 anos, a turma do mestrado profissional de ensino de línguas, realizei um sonho. Né, eu disse assim, agora já posso morrer, porque eu já realizei um sonho profissional de formação, né, porque eu queria muito, achava muito importante ter esse aprofundamento teórico, essa formação, e dentro da minha área, né, eu fiz dentro da área de ensino de línguas, bem dentro da minha área. Eu sou professora da rede estadual há 20 anos, trabalho em 2 escolas estaduais aqui de São Borja,
E trabalho também numa rede privada há 4 anos, né, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, aqui na Rede Verzéria, aqui em São Borja também. Atualmente estou 60 horas, 3 turnos, né, mas a vida inteira trabalhei 40. Nesses últimos anos aí que quando eu comecei a trabalhar nos 4 últimos anos, quando eu entrei na rede privada, aí que eu ia largar 20 horas do estado e fui procrastinando, deixando, e hoje estou em 60 horas, mas largando 20, né, no que retornarem às aulas, eu preciso dar essa parada, né, e sossegar um pouco. 20 anos trabalhando 40 horas, 60 horas é bastante tempo, então já dá para dar uma sossegada. Então, eu queria conversar com vocês, eu disse para o Alex, Alex, eu não sou teórica, eu tenho prática. Né, a teoria, mesmo tendo mestrado, meu mestrado era profissional, meu mestrado é muito mais direcionado para as práticas pedagógicas que para a pesquisa em si. Tinha muita pesquisa, tinha muita metodologia, mas era estágio, era discussões de práticas docentes, de chão de sala de aula. Eu digo, esse é o meu chão, né? Eu tenho essa vivência, né? E eu vou falar para vocês e vou mostrar algumas práticas que eu tenho feito, e são práticas que foram muitas tentativas, muitos erros, muitos acertos, muitas decepções, muitas vitórias de sair da aula assim, dizendo assim, meu Deus, que bom que eu sou professora, que joia que deu certo. E às vezes quando sai escabelada, dizendo, meu Deus do céu, que decepção, o que eu estou fazendo aqui? Né? Em pleno século XXI, o que eu estou fazendo nessa sala de aula? Mas assim, é nosso cotidiano, nosso dia a dia é esse, né? Então, nós trabalhamos com humanos, nós não temos rotina. Professor de sala de aula não tem rotina, né? Tu tem um planejamento, mas esse planejamento pode dar muito certo, pode dar muito errado e pode sair fora daquilo tudo que tu planejou. E é o que nós temos de diferente, os professores, que nós temos a capacidade, não é no improviso, mas de mudar, né? De direcionar e ir por outro caminho. E os alunos nos fazem isso, né? Muitas vezes, professor, e agora eu vejo assim, ó, eles dizem, professor, por que você não faz assim? Professor, por que não faz assado? Então, tem que ter esse diálogo com os alunos, eu vejo. Muitas coisas minhas, que eu vou mostrar para vocês, de práticas que eu fiz, deram muito certo, porque eu desenvolvi com os alunos uma aproximação, né? Uma afetividade. Eu sempre digo que a pedagogia do amor dá muito certo. Primeira coisa, tu tem que conquistar os alunos. Tu conquistando os alunos, eles podem odiar português, mas eles vão fazer, eles vão tentar, né? Eles vão tentar dar o melhor de si, mesmo odiando a disciplina, mesmo às vezes não entendendo, se escabelando para poder entender, mas eles vão tentar. Então, a pedagogia do amor, da proximidade e da empatia dá muito certo. Isso aí, 20 anos eu modifiquei muito. E eu vejo, assim, que meus colegas, que eu tive alunos que hoje são meus colegas, né? Na minha escola particular, eu tenho 2 colegas, um professor de matemática e professora de história, que foram meus alunos do ensino médio. E aí eu digo, ai, meu Deus do céu, eu era muito, eles sempre diziam assim, eu era muito aula expositiva, eu falava, eles ouviam, e eles não podiam abrir a boca, eu era muito disciplinadora, e eles diziam, até meu colega de matemática, ele diz assim, eu fui ver o sorriso, conhecer a cor dos dentes da Prof. Cris, acho que já era no 2º ano que ela tinha me dado aula, porque ela era muito séria, muito sisuda, e eu achava que controlar a sala de aula era assim, tu ter o poder da palavra, tu fala, os alunos escutam, eles fazem, né, e não podia ter essa proximidade, achava que o momento que eu me aproximasse dos alunos, eles iriam se passar, eles iriam tomar conta de mim. Então, era uma defesa que eu tinha de fazer com que eu te mantesse essa distância, como se fosse um pedestal. Eu, professora, eles, alunos, eu falo, eles escutam. E aí eu observei que talvez, assim, não deu muito certo. Talvez eu tivesse menos conhecimento, e talvez por eu ter menos conhecimento, recém-formada, eu comecei a dar aula com 20 anos, né, eu já tinha passado no concurso público e caí numa sala de aula com ensino médio. Eu tinha 20 anos, meus alunos do 2º ano tinham 16 anos, então nós tínhamos 4 anos de diferença. E talvez, como eu sabia pouco, né, a minha maneira de manter o controle era pela disciplina, né, era esse distanciamento. Os anos de experiência vão nos fazendo mudar, graças a Deus. E aí que nós vamos observando que as aulas expositivas são boas, elas dão certo, né? Não é porque né, as aulas tradicionais dão certo, sim, só que
né, um tempo exige uma modificação de pensamento, uma modificação de postura, e é necessário, assim, nós chegarmos junto com os alunos. Uma professora minha do curso de letras, ela dizia, vocês têm que ser um com eles, mas não um deles, né? E eu fiquei com isso gravado para a vida inteira, e é verdade, eu não posso ser um deles no sentido de deixar com que eles esqueçam que eu sou a professora e que eles são os alunos, né? Um deles, mas que eu sou uma pessoa com eles. Então, essa proximidade e essa empatia fez com que algumas práticas dessem certo, tá? Então, eu vou começar apresentando para vocês a minha página, bem simples, gente. Eu tenho, assim, algumas práticas que eu quero compartilhar com vocês, não tem nada, assim, de aprofundamento teórico, tenho até medo da professora Cecília, que me pergunta qual é a teoria que tu utiliza, eu tenho medo disso, porque a minha teoria é muito, não tem muita teoria, tem muita prática. Então, vamos lá. Eu vou mostrando algumas coisas que eu pensei para falar para vocês, depois vocês podem fazer algumas perguntas, eu quero fazer algumas práticas também, que vocês podem utilizar assim como eu utilizei, né, dentro da disciplina de cada um, daqueles que já dão aula, daqueles que vão para a sala de aula em seguida. Então, eu coloquei ressignificando as práticas docentes. Por que ressignificando, né? Em virtude dessa contextualização que eu falei para vocês, que nós temos que sempre estar refletindo sobre as nossas ações, isso na vida toda e na prática docente mais ainda. Temos que sair daquela sala de aula, aquele dia exausto, depois daquela semana exausta que teve, porque é cansativo, nos exige muito. Nós temos que pensar, deu certo, valeu a pena, foi legal? Então, ressignificar, e foi o que eu fiz. Eu ressignifiquei as minhas práticas docentes depois de 20 anos trabalhando. Eu nunca fiquei um ano afastado da sala de aula. Já trabalhei em setores, mas eu nunca fiquei assim, tipo, esse ano eu não tenho sala de aula. Sempre eu tive pelo menos 20 horas com vínculo. Já tive a vice-direção, coordenação pedagógica, mas eu sempre tive pelo menos um turno ligado à sala de aula mesmo. Então, eu comecei para nós pensarmos o que é ressignificar, né, esse conceito. Eu, como professora de português, eu gosto muito de conceitos, definições. E no dicionário ele diz assim, que é dar um novo sentido a algo ou a alguém, algo ou alguém já existente. Então, eu pego para a prática. Eu já tinha práticas pedagógicas, eu já tinha experiência docente, mas era necessário parar, era necessário mudar. Os meus alunos já não eram mais os mesmos, o contexto educacional já não era mais o mesmo. O meu quadro, o meu giz, que eu adorava e adoro uma aula expositiva, eu acho assim que é muito legal os alunos ficarem lá te olhando, assim, mas eu via que aquilo ali, muitas vezes eu achava que eles estavam entendendo tudo, né, porque daí eu fazia aula expositiva, fazia um grupo de questões, ali uma lista de questões, de atividades, eles respondiam, mas daí uma outra semana eles me faziam a mesma pergunta, eu digo, como assim? Eu fiquei 2 períodos explicando, eu apliquei o questionário, eles responderam tudo certinho, agora uma semana depois não lembram, como assim não lembro? É porque, na verdade, né, era como se fosse uma maquiagem, eles estavam decorando e eles não estavam aprendendo. E aí eu coloquei que o significado vai além disso, né? O Aurélio nos diz que é dar um novo sentido a alguma coisa, né, ou alguém, ressignificar a vida, ressignificar as aulas, isso aí é uma palavra muito utilizada hoje em dia. E aí que eu comecei a ressignificar as minhas práticas pedagógicas. E aí, nós ficamos assim durante muito tempo, né, com a questão da docência e do ensino e aprendizagem apenas como uma transmissão de conhecimento. O professor, né, era o que falava, o detentor do conhecimento, o aluno era o ouvinte, aquele que recebia o conhecimento e ficava ali, né, o professor passava, ele recebia e devolvia por meio, né, das, vamos dizer, as atividades que eram feitas, geralmente atividades, questionários, listas de tarefas, tudo muito tradicional. Não estou dizendo que não dá certo, mas só que muitas vezes demora muito mais no processo se o aluno ele é o protagonista. O desenvolvimento de estudos, então, da cognição humana, eles vieram para nos mostrar, né, o quanto aquilo ali era mais dificultoso para nós, coloca em xeque essa questão do professor, dono do conhecimento, e o aluno que era um ser que não tinha conhecimento, que era necessário eu ensiná-lo. E deixa claro
que o caminho para a melhora do aprendizado está em uma posição mais questionadora e participativa dos alunos. E aí eu fiquei pensando, eu não dava muito a palavra para os alunos perguntarem. Eu achava um absurdo um aluno me questionar alguma coisa. Professora, a senhora errou. Professora, a senhora não está certa. Aquele conceito que a senhora explicou ontem não pode ser assim. Eu achava assim um horror. O que esse aluno, né, está pensando? Imagina, eu que fiz faculdade, eu que estudei, estudei profundamente esse assunto e agora ele vem questionar dizendo que eu estou errada. Para mim hoje é muito tranquilo, eu digo, é verdade, errei mesmo, ratei, eu digo para eles, verdade, vamos lá, deixa eu explicar novamente, deixa eu pesquisar, deixa eu ver um outro exemplo. Então, assim, hoje eu tenho essa consciência, mas no início, lá em 2000, quando eu comecei, muito jovem, talvez seja realmente isso em função da pouca idade e do pouco conhecimento, eu pensava assim, eu sei quem é o aluno que está me corrigindo, né? Então, hoje, os estudos sobre conhecimento e sobre aprendizagem, como o processo de aprendizagem ocorre, os alunos têm essa posição, e é necessário eles terem essa posição questionadores e participativos, e como dá certo quando eles fazem isso. Só que isso nós vamos ver, é planejamento. Eu não posso, assim, pegar, que legal, gostei disso, algumas ideias eu vou dar para vocês já saírem aplicando. Eu tenho que, por isso que muitas vezes as metodologias ativas, elas não têm, assim, um livrinho que tu pegou lá para te copiar, metodologias ativas para português, para ensinar substantivo. Ele tem aquelas metodologias, aquelas ferramentas, aqueles aplicativos, aquelas ideias, mas é preciso adaptação. Eu tenho que ver se aquilo me serve para minha aula, não é porque meu colega está usando que eu quero usar, achei legal. Às vezes não dá para a disciplina, não dá para o conteúdo e não dá para o contexto em que eu estou inserido. Aí, eu vou mostrar, comecei então agora, falei dessa parte da mudança que eu tive, ressignificando as práticas. Eu sou professora de literatura, de redação e de português, né? Sempre trabalhei a vida inteira com essas 3 disciplinas. E as minhas aulas de literatura, elas eram muito tradicionais, né? Quem é da área das letras sabe que na literatura nós trabalhamos no ensino médio, uma disciplina que entra no ensino médio, e ela entra com o estudo dos movimentos literários. E eu trabalhava com livro didático, era a ferramenta que eu tinha na escola, e aí, então, eu distribuía os livros didáticos, eu ia ensinar, por exemplo, o romantismo, e aí eu mandava os alunos, fazia lá, explicava para eles, aula expositiva, muito mais expositiva do que dialogada, explicava para eles, aplicava um questionário lá para eles me dizerem quando iniciou o romantismo, quando terminou, quais são as características, quais são os principais autores, quais são as principais obras, obrigava eles lerem um livro clássico, né, obrigava eles no ensino médio a lerem Machado de Assis, a lerem José de Alencar, a ler Visconde de Tournai, e assim mandava. E aí eles tinham que fazer, dar conta, claro, eles pegavam, copiavam todo o resumo, entregavam, copiavam um que o outro, a resposta copia e cola dos livros didáticos, na época não tinha internet, tinha, mas eram poucos que tinham acesso, então, e nós usávamos muito o livro didático. E aí, era assim, era um sucesso a minha aula, achava assim o máximo, né? Imagina, eu sabia decore e salteado, assim, quem, né, domínio do conteúdo. Os alunos diziam, como é que a senhora sabe todas essas datas, essas características, como é que a senhora diferencia romantismo do realismo, do modernismo, do simbolismo? Digo, gente, isso aí é, né, minha ferramenta de trabalho, eu preciso ter esse conhecimento. E achava o máximo, né? E aplicava os questionários, eles respondiam, fazia a prova e tudo. Aí, eu comecei a pensar assim, eu digo, mas não tá dando muito efeito isso, assim, até eles sabem, mas daqui a um tempo eles vão esquecer tudo. E o ano passado eu resolvi modificar, né, vinha fazendo muito mais aulas tradicionais, e o ano passado eu propus, eu vou misturar um pouquinho, gente, a questão das metodologias ativas, no sentido, metodologias ativas mais, assim, tecnológicas, que eu utilizo, utilizando ferramentas digitais, e algumas que são metodologias em que os alunos são protagonistas. Esse teatro, ele partiu, né, de um grupo de trabalho que nós fizemos, essa é uma turma do 2º ano, hoje eles estão no 3º ano, e aí nós pensamos assim, como é que eu vou ensinar romantismo para eles de uma maneira diferente? Vou fazer o quê? Mandar eles pesquisarem, apresentar em forma de seminário, vou fazer um debate, vou mandar eles escolherem um dos livros do romantismo para eles lerem, e aí eu propus, veio uma ideia, assim, aquelas iluminações que tu tem, vou fazer um teatro, sempre gostei muito de teatro, e acho que o teatro ele tem uma significância bem interessante.
Só que eu digo, mas eles não vão querer, né? É uma turma com quase 30 alunos, mais de 25 alunos. Eu tenho que todos participarem. Eu queria que todos, de alguma forma, participassem, nem que fosse ligando e desligando a luz, fechando e abrindo a cortina. Vamos dizer assim, eles teriam que ter alguma atividade, porque senão, eu lembro que teve ali numa das palestras, e aquele aluno que não quer participar, daí dá outra atividade para eles. Eu não queria que isso acontecesse, porque eu achava que todos deveriam ser atingidos com a proposta e se envolver de alguma forma. E nós fizemos o teatro, nós passamos 3 meses. Talvez se eu fosse ensinar o conteúdo, eu ensinaria num mês. Eles compreenderiam e nós viríamos todo o romantismo, tanto do Brasil quanto de Portugal, e pronto. Nós levamos 3 meses ensaiando. Entre a construção do roteiro e um aluno, eu fiz a proposta, fiz o início, propus para eles, e aí um aluno que tem um talento, assim, de escrita, ele fez o roteiro, ele fez toda a cena, e daí teve alguns que colaboraram para a escrita das falas. Então nós fizemos dentro do teatro, até eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas não tem problema, depois se alguém quiser nós fizemos um videozinho, mas agora eu esqueci de deixar ele separado, com as imagens. Olhando foto muitas vezes não tem o mesmo significado. E foi muito significativo para eles, eu vejo. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos as obras e as personagens do José de Alencar no palco. Nós colocamos as personagens dos livros, como Iracema, como Inocência. Nós colocamos como a Aurélia, do livro Senhora. Nós colocamos o Gonçalves Dias no palco. Nós colocamos vários, o Castro Alves. Então nós estudamos todas as gerações. Quem lembra um pouquinho do romantismo sabe que é um movimento muito rico, e o romantismo foi o que realmente nos mostrou a nossa identidade nacional. Até então nós éramos, como nós éramos colônia de Portugal, nós recebíamos muita influência de Portugal, não tínhamos uma literatura nossa, com cultura, com um contexto nosso. Então, fizemos isso, passamos 3 meses ensaiando. A minha coordenadora pedagógica me disse, eu disse para ela, a gente quando tem que fazer, eu fiz um projetinho, como manda o script, porque eu ia usar o auditório da escola, eu ia movimentar com eles iam ter que trazer cenários, eles iam ter que mandar para eles, para lá e para cá, para poderem justificar aquele movimento, não saberem que eles não andavam à toa. Então, fiz o projeto, entreguei para a coordenadora, e assim, nós fizemos a primeira apresentação, depois de muito ensaiado, e foi um sucesso. Nós mostramos para a escola toda, nós fizemos um dia, uma manhã, e assim, era o assunto da escola, o teatro que foi apresentado. Então, e aí, de tão bom que ficou, eles disseram assim, prof, a gente queria mostrar para os nossos pais, como alguns pais foram até de manhã, mas como os pais trabalham, nós fizemos uma sessão numa sexta-noite. E aí eles cobraram um valor simbólico ali, R$1, agora não me lembro se era R$1 ou R$3, para ajudar, porque eles queriam fazer uma viagem para o Museu da PUC. E aí eles cobraram R$3, parece que era 3. E aí nós colocamos quase 400 pessoas no auditório da escola, familiares, amigos deles, eles mesmos que venderam, cada um pegou lá tantos ingressos para vender, 2, 3 ingressos. E aí venderam, mas era todo um dinheiro para eles, para a viagem que eles iam fazer com a professora de biologia para o Museu da PUC lá e tal, para Porto Alegre. E deu muito certo. Os pais, assim, ao retorno que teve, os pais levantarem no final da apresentação e dizerem, agradecerem por ter, eles se surpreenderam. Teve pais, assim, que choraram, porque eles se surpreenderam com a atuação do filho. Como que a minha filha, que não abre a boca, conseguiu decorar esse texto, conseguiu subir num palco? Então, e aí eu disse assim, meu Deus, é por esse caminho, o conteúdo, ele tem que ter um significado para os alunos, ele tem que ter sentido, para eles poderem realmente entenderem. Garanto para vocês que daqui 10 anos eu vou me encontrar com eles e eles vão lembrar da peça teatral que eles fizeram e até do texto. Eles já sabiam decore e salteado o texto até dos colegas, não só a fala deles, mas como a dos colegas. Aí teve algumas imagens aqui, tudo eles trouxeram, a gente fez um improviso, não tinha muitas coisas, tinha uma aluna que tocava piano, aí a escola tinha um piano antigo, até isso nós colocamos para aproveitar com uma música do século XIX. Aí são só algumas imagens. Então essa foi a primeira transformação em que eu vi que realmente, quando a aprendizagem ela tem
faz sentido para o aluno, ela é significativa. Eu não tenho muita questão da teoria, mas eu vejo assim, fez muito sentido para eles, né? E eles encararam aquilo ali, e não foi como obrigação, eles leram os textos que tinham que ler, do que se eu mandasse eles, no caso, lerem por obrigação. E aí eu peguei essa frase, que é do professor Mota. Eu tenho feito muitos cursos, esses cursos e cursos deles gratuitos, né? Por isso já estão todos os vídeos dele, estão disponíveis, esses cursos que ele faz, são de graça, e eles estão disponíveis aí para qualquer um que queira. Eu aprendi muito com essas formações do ensino remoto. O que o professor Mota disse? Eu selecionei essa frase. Ele diz assim: educação sem emoção simplesmente não existe. E é o que realmente eu vejo, né? Como eu digo, eu acredito na pedagogia do amor, na proximidade, nessa questão, eu tenho que me emocionar, eu tenho que emocionar os meus alunos, eu tenho que me emocionar com aquilo que eu estou ensinando, eu tenho que dar significado para aquilo, para que eles possam sentir que eu gosto da minha disciplina, que eu gosto daquele conteúdo, que aquilo é necessário. E ele disse assim, não tem se não tivesse, se o aluno não sentir que aquilo ali tem emoção, tem sentimento, ela não existe, né? E aí, passei, e aí, como eu disse, foi com esses cursos, depois eu mostrei como eu aprendi muitas coisas. E aí me chega a pandemia, e chega o ensino remoto. E aí eu tinha muitos planos. Gente, vocês não têm noção de muitos planos que eu tinha. Eu queria fazer com essa mesma turma a Semana de Arte Moderna. A gente já tinha combinado o ano passado que nós faríamos a Semana de Arte Moderna para trabalhar, né, e fazer um teatro lindo, maravilhoso, como se fosse o outro. Eu digo, agora vocês criaram expectativas, todo mundo espera que vocês se superem. E veio a pandemia do coronavírus, e veio o ensino remoto, emergencial, e aí nossos planos tiveram que ser todos adaptados. Alguns foram guardados numa caixinha, outros foram adaptados para a nova realidade. E aí eu digo, o que eu vou fazer? Eu não sei dar aula, eu já tinha sido tutora à distância, mas nunca tinha dado aula à distância. E o ensino remoto é diferente da educação à distância, né? Até os alunos, quem faz um curso à distância, ele se inscreveu naquele curso, porque ele era EAD, e ele sabia que tinha que ter um perfil. E a educação, o ensino remoto, não. O ensino remoto, todos nós fomos pegos de surpresa. Parou a aula numa quarta-feira, tinha que começar na segunda, pela plataforma, que eu não tinha nem senha, nem login, nunca tinha entrado, e vamos lá. Como é que faz isso, né? Então, o que eu aprendi com o ensino remoto emergencial, né? Tem alguns conceitos importantes, assim, aí veio a transformação. Como que eu ia adaptar as minhas atividades, as minhas tarefas, o meu conteúdo para dar aula no ensino remoto, de forma remota, de forma à distância. Como que eu ia fazer isso? Como é que eu ia só postar para não virar um repositório de conteúdos? Eu não queria que fosse isso, de eu postar uma atividade lá, porque muitas vezes eu, como tutora, eu observava isso, que o ensino, a educação à distância como eu era tutora, eu recebia os materiais dos professores na época que eu trabalhei, e viravam de repositório de conteúdos. Eu não queria que minhas aulas fossem assim. Eu digo, preciso fazer alguma coisa. E aí nós fomos caminhando um dia de cada vez, né? E ainda bem que nós temos um grupo bem bom de professores na escola, e nós fomos nos ajudando, cada um descobrindo uma coisa, e cada descoberta era muito interessante. Quando a gente descobriu, né, por exemplo, o Google Meet, eu não sabia nem o que era, fazia videochamada muitas vezes ali no celular, né, pelo WhatsApp no máximo, mas não sabia nem o que era Google Meet, não sabia nem as ferramentas que tinha no Gmail, eu só sabia que tinha lá, por exemplo, o Google Drive, e olhe lá. Então, quando eu descobri que tinha o Google Meet, eu digo, eu vou dar aula nisso aí, eu vou dar aula para os alunos pelo Google Meet. A gente começou pelo Zoom, né, pelo Zoom. E aí, quando depois disseram que o Zoom não era algo muito seguro e tal, aí nós trocamos para o Google Meet. E eu fui uma das primeiras que marquei aula com eles, e deu muito certo, assim, sabe? Depois a escola acabou implementando como uma prática, né? Hoje nós temos um horário fixo, nós damos aula com horário, assim, como não completo, de 5 períodos, nós damos 3 períodos, mas já é agora institucionalizado, né, mas no início era uma novidade, a gente não sabia, ligava o microfone todo mundo junto, ligava a câmera, não sabia nada, não tinha noção do que era, não sabia espelhar, dei aula muito sem saber espelhar, né, a minha tela, compartilhar a minha tela. E assim nós fomos. E aí que eu fui aprender com
dos cursos e com a ajuda dos colegas, o que era uma atividade assíncrona, o que era síncrona, e aí começaram os problemas da aula online, né? Era questão de conectividade minha, era questão de conectividade dos alunos, eram uns que não se adaptaram até hoje para esse novo ensino, né? Eu tenho alunos que eram excelentes no presencial e que simplesmente, e tu observa que é o perfil, eles não conseguiram se adaptar, até eles fazem as tarefas, mas não com toda aquela qualidade que tinha no ensino presencial. Então, tem toda essa questão da rotina familiar, daquela nova rotina, de às vezes ter só um computador em casa, ter que compartilhar com 2, 3 irmãos que estão, né, o pai, a mãe, que é professor, que está usando o computador. A aprendizagem, que daí eu aprendi nos cursos que eu fiz, que o Google Meet é uma oportunidade para falar da aula, e não dar a aula. Em que sentido, assim, eu não posso pegar e transpor para uma aula via Google Meet, via Zoom, uma aula interativa, algo muito expositivo, algo pegar assim como se eu estivesse na sala de aula, estivesse me filmando e eu ensinar da mesma forma. E aí eu digo, mas como é que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso, eu vou ensinar, eu vou compartilhar a minha tela lá do livro ou o material que eu vou fazer no PowerPoint e vou espelhar para eles, e vou explicar, vou ficar falando, eles vão escutar no final da aula, eu aplico um questionário na plataforma, eles respondem e ok. Só que daí eu vi que ficava muito cansativo. Então, por isso que muitas vezes a aula do Google Meet, a aula online, a aula síncrona, é aquele momento em que nós conversamos, é aquele momento que nós fazemos projetos, nós trocamos ideias, eles falam, professora, a senhora podia fazer assim, a senhora podia fazer assado, é um momento que faço alguma correção também de atividade, é um momento também que pode ser explicado o conteúdo, mas não só isso. Eu vejo, assim, que se tu ficar só, são capazes de eles dormirem, tá? Ficaram lá, ainda mais que as aulas são pela parte da manhã. E aí nós temos que ver, tu quer o quê? Que eles reproduzam aquilo que tu está ensinando, falando para eles, proporcionando para eles, tu quer que eles realmente aprendam. E aí, que se tu quer que eles realmente aprendam, tu não pode ficar só com uma aula expositiva. Daí que eu fui tentar aprender algumas ferramentas e vou mostrar para vocês. Tem uma pesquisa da revista, eu não vou saber falar para vocês em inglês, meu inglês é péssimo, mas dessa revista que está aqui, que ela indicou que as abordagens metodologias ativas reduzem as taxas de falhas e melhoram os resultados de exames. Estudantes em classes com aulas tradicionais são uma vez e meia mais propensos a falhar do que estudantes em classes com aprendizagens ativas. Então, é mais fácil eles, tendo uma aula tradicional, eles errarem mais, eles falharem mais do que numa aprendizagem interativa, com as metodologias ativas, interagindo, colaborando e sendo protagonista. Tá? Essa é uma pesquisa, depois eu posso passar de onde tirei. E aí, das minhas práticas tradicionais às práticas atuais. Então, o primeiro clique que me deu foi ao teatro. Eu já vinha pensando na modificação das minhas práticas, achava que não estava dando muito certo. Até eles aprendiam, mas não era muito eficiente. Passando, aí veio o ensino remoto, que eu tive que vamos dizer assim, reestruturar, redescobrir, reprogramar, é tudo né? Porque reaprender. Realmente, assim, a primeira coisa que tu tem que ter é a humildade, saber que tu não sabe tudo, e se tu não sabe, tu pede ajuda, e esse trabalho colaborativo com os colegas é muito importante, né, para tu saber que tu não tá sozinho, que as tuas angústias não são únicas, né, e compartilhar aquilo que tu sabe, isso é muito importante, compartilha aquilo que tu sabe com teu colega, mesmo que ele não vá fazer, né, pelo menos ele vai, um dia se ele tiver a oportunidade, ele vai, mas eu me lembro disso, né, o colega fez assim, eu posso fazer também. E aí, eu passo da minha aula expositiva para minha aula online, né, então hoje nós estamos aí trabalhando de forma remota, de forma online, por meio de plataformas, por meio, né, e aí eu vejo, nós começamos, depois eu vou falar para vocês a trajetória do Estado também, que nós estamos começando também, com uma nova plataforma, mas trabalhando dentro de uma nova plataforma, todo o estado do Rio Grande do Sul, as redes estaduais, dentro de uma plataforma com muita dificuldade, depois eu vou comentar sobre isso. E aí eu achei bem interessante
essa pirâmide da aprendizagem para justificar, né, essa aqui é do psiquiatra William Glasser, que ele diz assim, ó, essa pirâmide é muito utilizada quando vai falar da questão das metodologias ativas ou do processo colaborativo, como que os alunos aprendem, né, como geralmente eles aprendem. Eles aprendem 10% lendo, 20% escrevendo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo sobre o assunto, 80% eles praticando e 95% ensinando. E quando fala essa questão do ensinando, é colaborando com os colegas, é construindo conhecimento ali. Então, a discutir, praticar e ensinar é o que nós temos que pensar. Ele tem que trabalhar com todas essas habilidades aí, ler, escrever, observar, ver e ouvir, mas aquelas que realmente são mais significativas são essas últimas, discutir, praticar e ensinar. Então, é só para nós pensarmos, né, isso aí tem um estudo todo do psiquiatra William Glasser, ou Glasser, não sei como é que se pronuncia. Tá? Então, o método passivo é aquele que eu utilizava, né, escuta, escreve, observa, me presta atenção no que eu estou falando, lê o que eu mandei fazer e escreve aí. Vê, observa e ouve. Então, aqui é o que eu trabalhava aqui, dentro de todos esses 4 aqui. E aí, o método de aprendizagem ativo são esses aqui, que é o que eu estou tentando hoje em dia fazer. Passei daqui para cá, tá? E aí, quais são os princípios dessas metodologias ativas, se eu estou dizendo que 95% é eles, né, discutindo, eles ensinando, os colegas, eles colaborando. Então, para que servem as metodologias ativas? Para que serve esse aluno sendo protagonista? Essas metodologias ativas para quê? Para ele ser protagonista, para ele refletir e agir, para ele pensar e tentar propor soluções, né? Pensar, ler, estudar, e para ele agir colaborativamente, que é muito importante, porque nós temos na sala de aulas vários saberes, vários níveis de saberes, e aí isso é muito importante, porque aquele aluno que sabe, compartilha com aquele aluno que tem maior dificuldade. Então, no grupo, aquela questão daquela dificuldade, ela fica diluída, porque eles se ajudam, né? Não tem aquele que sabe mais e tira 10, até como às vezes no processo final acaba acontecendo isso, mas assim, ó, eles acabam se ajudando, eles acabam um mostrando para o outro como é que faz, um mostrando para o outro como é que a trajetória, e ensinando. Então, os princípios das metodologias ativas seriam essas, para o aluno trabalhar de forma colaborativa, para ele pensar, para ele refletir, para ele estudar sobre o assunto dado e para ele ser o protagonista. E aí, quais são os benefícios das metodologias ativas? Eu fui ler sobre isso um pouquinho, né, fazendo esses cursos, e eu tive que dar uma estudada para ver realmente, assim, por que dava certo, né, e por que é necessário. Ele dá maior autonomia para os alunos, eles podem decidir que caminhos eles podem percorrer, eles podem decidir qual é o aplicativo que eles podem usar, eles podem perguntar ao professor, se eu fizer assim, a senhora vai dar certo? Está certo também, quem sabe eu posso fazer dessa forma. Desenvolve a autoconfiança, e aí que eu vejo o feedback positivo, gente, como é importante o incentivo. Quando o aluno faz alguma coisa, mesmo que não seja daquele jeito que tu tinha planejado, aquele esperado, tu não diz assim, tu podia fazer melhor, né? Não, tu diz assim, que joia, dá aquele incentivo positivo para ele fica muito com autoconfiança, ele vai fazer aquilo para ele, mas também por ti, né? Que joia, vou mostrar, fazer bem feitinho, porque é para a professora fulano. Passam a enxergar o aprendizado como algo tranquilo, tornam-se aptos a resolver problemas, tornam-se profissionais mais qualificados e valorizados e tornam-se protagonistas do aprendizado. Então, tem coisas e lições que nós trabalhamos na escola que eles levam para a vida toda. Essa questão de colaborar, de não ser egoísta, de não ser individualista, pode até ser competitivo, mas um competitivo que, né, não vai trapacear o colega, não vai deixar o colega para trás, vai ajudar, né, o colega a aprender algo que sempre tem alguma coisa que a gente tem para ensinar para o outro, e é isso que eu trabalho bastante com eles, colaborem, ajudem, sempre enfocando isso. No grupo ele tem força, muito mais que o individualismo, nesse mundo tão competitivo. E aí eu vou começar a mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho trabalhado. Aí são algumas produções dos alunos. Esses materiais aqui que eu vou mostrar para vocês, todos eles foram feitos de forma remota. Todos eles foram feitos, pedi para eles, para que eles fizessem de março para cá, desde que foi estabelecidas as aulas remotas.
nós trabalhamos muito com infográficos. Um infográfico, gente, assim, eu trabalho com eles, eu dou sempre uma dica, ó, eu dou um modelo, eu passo um vídeo, passo um link, eu dou uma reportagem que fale sobre como criar infográficos, eu faço um infográfico de modelo para ver se dá certo, e para ver o grau de dificuldade também, e aí eu passo para eles, e aí eles vão se ajudando, tem os grupos de WhatsApp, hoje mais do que nunca funciona. Alguns eu estou no grupo, e eles têm um grupo paralelo que é da turma, que eu vejo que eles se ajudam bastante. Parei que eu estou utilizando esse aplicativo, eu uso aquela ferramenta, aquilo ali, um é de graça, esse que cobram. Então, os infográficos é uma das ferramentas que eu utilizo bastante para fazer a síntese, tipo, no final o fechamento da atividade, daquele conteúdo. Então, como eu não posso fazer o teatro com eles, né, nós poderíamos trabalhar hoje com essa, que é uma outra turma de segundo ano, eu não posso fazer o teatro com eles, eu tive que tentar outras estratégias, então foram para os infográficos, eu acho que ficou, isso aqui é do jeito que está, não tem correção nenhuma, é o produto final, utilizando o Canva, né, uma ferramenta, depois eu posso mostrar para vocês e colocar todos os links, o Canva é muito joia, ele tem, assim, uma ferramenta gratuita, claro que sempre tem o prêmio e tem aquele básico, claro que tem algumas figuras que tem que pagar, mas assim, ó, o básico é maravilhoso, tu pode fazer tudo no Canva, pode fazer uma apresentação, tu pode fazer cartão, pode fazer cartaz, tudo que tu imaginar, tu pode fazer, é muito intuitivo. Quem começa a mexer, tu vai observar, já tem as formas feitas, assim, já tu só coloca o texto, já tem o pré-pronto ali, tu só vai trocando e colocando o teu assunto. Nesse caso aqui, eu trabalhei com eles o Machado de Assis, o realismo, que é o ícone da literatura, são alguns modelos que eles fizeram, esses aqui eles fizeram individuais. E aí, o que aconteceu? No meio, lá, apareceu esse trabalho. E aí eu sempre compartilho com eles os materiais que eles fazem. Na aula online eu mostro, porque como nós não temos como mostrar, né, presencialmente eu faria uma exposição de trabalhos, eu mostro para eles. E apareceu esse infográfico à mão. E eu aceitei, e eu elogiei, porque ele não deixou de fazer, ele até colocou uma fotografia, deve ter impresso, e fez um infográfico, ele cumpriu a tarefa que eu disse. Você precisa elaborar um infográfico sobre o Machado de Assis. Então, aí vem a pergunta, mas e quem não tem cronologia, quem não sabe mexer no Canva, quem não sabe... Gente, faz de outra forma, faz da forma que ele achar adaptando. Então, ele fez uma adaptação dele, está do mesmo jeito que dos outros colegas, só que não da forma, utilizando a ferramenta, o jeito que ele entendeu. E está perfeito, e foi aceito, né? E todo mundo, eu aprendi para vocês, não acham que o dele está significativo como os outros colegas? Perfeito, é uma outra maneira. Aí depois trabalhei com a questão das variantes linguísticas também, isso aqui é uma turma de primeiro ano, também por meio do infográfico, e sempre assim, gente, dá um modelo, dá um tutorial no meio de um vídeo, faz o professor precisa fazer para ver o grau de dificuldade, não adianta mandar eles fazerem, a gente sabe que eles se viram, de alguma maneira eles vão se virar e vão fazer, mas faz para te ver o nível de dificuldade, e quando eles se perguntarem, professora, como é que eu faço para fazer tal coisa? E aí tu sabe, tu consegue orientar, assim, eu não sei, não fiz, né? Então, a primeira coisa, faz a testagem. Aqui do Fernando Pessoa, trabalhei com eles também, numa outra turma. E aí eu passei dos infográficos para os mapas conceituais. Eu gosto muito de mapa conceitual, que daí não precisa nem... Os mapas conceituais que eu faço com eles, que eu solicito na caneta, é no lápis, é no desenho. Vocês vão observar como é que eles fizeram. Alguns fazem esquemas, não são nem mapas conceituais, quem trabalha com mapa conceitual pode até questionar, mas o interessante, assim, é o resumo, é a síntese, é o que ficou daquela aula. Então, sempre eu faço para fechamento de unidades que eles façam os mapas conceituais. E aí vem de tudo. Tá? Vem assim, essa aqui é uma aula sobre variantes linguísticas no caderno mesmo, sempre eu digo, faz no caderno de português, não tem problema, quando nós voltarmos eu quero que seja tudo lá, tá? Todos os mapas ali, tem uns que vão fazer com mais criatividade, que tem um dom, né, de maneira mais caprichada, e tem outros que fazem de acordo com o que pode. Aqui é trabalhando fonética e fonologia, um esqueminha também, né, não deixa de ser, não é um mapa conceitual, mas é um esquema. Aqui, eles olhando os vídeos, né, que eu passei lá, eu tinha que olhar o vídeo e tinha que fazer um resumo sobre as vanguardas europeias, o outro tinha que olhar um vídeo ali e fazer um resuminho sobre os advérbios, orações subordinadas adverbiais,
Então, cada um faz do jeito que entendeu, do jeito que, né, eu dou sempre, eu quero, é mais ou menos isso. Então, vocês podem fazer essas possibilidades aqui. Tem um mais simples, né, aquele aluno que era sobre fake news, que nós trabalhamos, tá? Então, faz lá, de acordo com o mapa conceitual. Eu acho que desse aqui, acho que teve um ou dois que fez pelo aplicativo, mas a maioria fez à mão, digo, não tem problema nenhum. Aí, uma outra ferramenta que eu gosto de utilizar bastante é o Google Forms, o Google Formulário, gente. Assim, para mim, assim, para esse ensino remoto, para educação à distância, ele tem sido muito, vamos dizer assim, além de prático, muito eficaz. E isso eu digo para vocês, tanto da minha escola particular, quanto da minha escola da rede estadual, os alunos que têm, principalmente os alunos que têm pouco acesso de internet, para eles é muito mais fácil eles responderem um formulário pelo Google Forms do que muitas vezes entrar lá, baixar, né, olhar todas as atividades, baixar e olhar um vídeo aí. Então, eu coloco videozinhos curtinhos, explicativos, quando eu monto o Google Formulário, eu coloco pequenos textos, algumas imagens. Às vezes, quando o aluno não tem uma internet que seja, vamos dizer assim, é muito boa, né? Porque às vezes a internet não baixa um vídeo. Eu coloco uma foto, que a foto ele consegue baixar. Então, uma foto com um esquema, até um mapa conceitual lá, que ele possa responder aquela atividade sem precisar olhar o vídeo. O vídeo é um complemento. Então, eu coloco lá, quando eu monto o formulário com textinho, eu coloco uma imagem, eu coloco vídeos também, para aqueles que têm internet melhor, possam abrir o vídeo, e um vídeo, assim, não muito extenso, gente, vídeos no máximo de 3 minutos, 4 minutos, não mais que isso. É igual quando nós falamos, depois eu vou falar sobre a questão dos vídeos, que o professor vai elaborar, né, não pode ser mais que 10 minutos, não perde, a atenção do aluno já se desvia. Então, para que serve o Google Forms, que é uma ferramenta dentro do Google Education? Ele serve para quê? Coletar trabalhos, então eu posso fazer uma provinha, um trabalho, uma avaliação, explico a atividade e depois eu faço um Google Formulário. Ele pode formar um banco de dados, porque daí depois tem lá as respostas que eles mais erraram, gráfico, né, eu posso ver qual é a dificuldade deles e fazer uma outra atividade, uma outra programação. É para aplicar avaliações, né, realizar votações, eu faço assim com os alunos, por exemplo, de redação. Qual é o tema de redação que vocês querem discutir? Eu coloquei 25 temas. Aí lancei para eles lá, os 5 mais votados são os que nós vamos discutir nas próximas aulas, por exemplo, e para receber o feedback. Tanto eu dar um feedback para eles, quanto para eles dar um feedback da aula. Então, eu posso entender, eles entenderam, eles não entenderam nada do que eu falei, tá? Então, eu preciso refazer. Aqui é um aplicativinho que é gratuito, que pode ser baixado, baixa no celular, que é o Dolify, que é o que eu fiz minha caretinha aqui, minha caricatura, né, tu pode fazer. Esse aqui, até essa parte de trás aqui foi o meu primo que fez, eu não sei colocar essa parte de trás, isso aqui é só com um programa mais avançado, que é colocar, mas assim, eu fiz acho que em 5 minutos, baixei o Dolify, que isso aqui é bem importante colocar, isso aqui eu disse para eles, isso aqui é a minha caricatura, isso aqui é o meu bonequinho, eu vou colocar nas atividades para vocês saberem. Então, nós podemos fazer também a nossa caricatura para colocar numa apresentação de slides, para colocar num feedback, tu colocou parabéns, e é para eles saberem que sou eu, né? Então, a gente pode, nesse aplicativo, pode pedir para eles fazerem a caricatura deles, é bem fácil, baixa no aplicativo no celular, tanto para Android, para iOS, esse aqui não tem que ser no celular. E aí tu vai montando, tem os olhinhos, é igual tu fazer, né? Acho que tem vários programas que tem, mas eu utilizo esse aqui que eu achei mais fácil. Aqui, gente, nós temos uma ferramenta muito importante, que daí eu quero fazer junto com vocês, tá? Porque eu sou muito faladeira. E aí, para vocês verem como eu gosto de aula expositiva, né? Por isso que eu dei muito tempo à aula expositiva, do formato expositivo. O Padlet, ele é muito, assim, ó, importante, sensacional. Quando eu descobri o Padlet, eu faço o Padlet para tudo, o Padlet, né? Para tudo. Tudo eu faço mural colaborativo com os alunos. Para quê? Para que eles se expressem, para ser um repositório de atividades, para, vamos dizer assim, para que eles possam acessar a qualquer momento, para que eles possam, na aula online, nós construímos colaborativos. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Alguns já devem saber, né, como que faz, outros não. É só colocar lá no Google, né, o Padlet e www.padlet, daí tu vai entrar, vai pedir um cadastro como tudo, né, às vezes tu entra até com a conta do Facebook,
ou com o teu Gmail, que já está conectado, cria uma senha e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só sair daqui. Eu vou parar de espelhar um pouquinho. Eu acho que não precisa, eu vou tentar entrar ali direto. Aqui, gente, ó. Vamos ver se entra, né? Se a internet me ajuda. Que esse é um dos que eu tenho. Ele pode fazer... Aparece para vocês, gente? Não, tem que parar de compartilhar. Eu acho que você tem que parar de... Ok. Tá, eu fiz um... Eu sei o que eu fiz. Eu estava compartilhando uma guia só. Tá, vamos lá, uma janela. Aqui. Oi, para aí, não é aqui não. Deixa eu interromper. Eu vou deixar com a exposição da minha aula, que fica melhor. Deixa eu só mostrar aqui a tela inteira, que fica melhor. Não tem problema, nada que não tem segredo para vocês não olharem tudo que eu vejo aqui. Aqui. Assim, gente, ó. Aqui está o Padlet. Esse é um mural colaborativo que eu peço assim, ó, explorem. É sensacional, assim, ó, para quando tu tá trabalhando online, tu marcou a tua aula no Google Meet, no Zoom, e aí tu marca com eles. Hoje nós vamos dizer, isso aqui é para a segunda aula. A primeira aula tu vai fazer toda aquela acolhida lá, explicar o conteúdo. Na outra aula, tu trabalha com Padlet. O que tu vai fazer? Tu vai criar o teu, ele é muito simples, tu pode criar até 3 free por e-mail, né? Até às vezes até 4 tu consegue fazer. Agora não lembro se são 3 ou são 4, mas acho que são 4. Que é de graça. A partir do 5º tu tem que pagar, não sei quantos dólares é, mas o que dá para te fazer? Tu faz e arquiva. E aí, depois que tu fez ali, tu pode mandar para arquivo, e aí tu pode fazer de novo. Ou senão tu entra com outra conta do teu Gmail, e aí tu vai, tem gente que tem 3, 4 Gmails, aí tu pode, com outra conta de Gmail, fazer mais 4, tá? E tu pode arquivar, tu pode salvar em PDF. Eu vou mostrar para vocês. Aqui vocês fazem um cadastro, entra com quem está conectado no Facebook, por exemplo, entra lá, e aí ele já vai entrar. Eu vou abrir, esse aqui eu já vou mostrar para vocês. Esse aqui foi o que eu fiz com eles. Aqui é uma turma, né? Porque eu tenho acho que uns 5 Gmail, então cada um eu tenho 4 tipos. Esse aqui, aparece para vocês aí, né, gente? Minha preocupação, às vezes eu fico falando e não aparece nada. Aparece, né? Sim. Joia. Então, esse mural colaborativo, esse Padlet que eu fiz, a temática do nosso livro, a gente trabalha com livro na escola, e a temática do livro inteiro, ele tem toda a parte de gramática, dos estudos gramaticais dentro do português, no 9º ano, e a temática do livro inteiro é sobre respeito aos direitos de todos. Então, para introduzir a unidade, gente, eu fiz, vocês podem olhar aqui, ó, tem o nome dos alunos, alguns aparecem como anônimo, e aí tu cria, eu vou mostrar para vocês no outro lá, esse aqui já é um pronto que eu fiz com eles, construí em aula. Aí tu cria, entra lá, aí ele vai mandar tu escolher que tipo que tu quer. Eu sempre gosto desses de colunas, porque ele vai baixando, ó, em colunas, eu acho mais organizado, né, tu fazer assim, ó, porque tu pode, por exemplo, colocar aqui, vídeos. Aqui nesse outro pode colocar assim, materiais explicativos. Nesse aqui tu pode colocar mapas conceituais, imagens, sei lá. Então tu pode criar como se fosse tópicos aqui, bem no mural, assim como tu dizia, sabe aquele mural do colégio que a gente coloca lá notícias da escola, avisos, fotos, não sei do que, 3º ano de formatura. Então é um mural mesmo. E aí o que eu fiz com eles? Fiz o básico ali, configurei, porque eu vou mostrar para vocês, precisa configurar para que eles possam inserir. Passei o link para eles, e vocês vão fazer junto comigo. E aí eles começaram a inserir, é muito simples, gente, assim, que coisa mais fácil isso. Mas assim, ó, eles interagem, é uma maneira de o quê? Eles pesquisarem sobre o assunto, então vocês vão observar ali, tem vídeos, tem imagens, né, isso que todas as postagens foram eles que fez. Tá? E aí eles podem aqui, ó, avaliar, eles podem, gostei disso aqui do meu colega, aí ele pode clicar, 5 estrelinhas, eu não gostei muito, eles podem comentar, né, por exemplo, gostei, né, e eles podem comentar, eles podem dar estrelinha para a postagem do colega, tá? Isso aqui, e aí fica isso aqui, vamos dizer assim, depois tu pode fazer um PDF para te guardar, só para comprovar que tu fez, ou pode arquivar, e eles podem ter o acesso quando quiserem também. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, esse aqui eu fiz sobre direitos de todos. Eu fiz sobre fake news quando eu trabalhei. Vocês viram o mapa conceitual também com o 9º ano. E esse aqui eu fiz assim, ó. Reportagens e notícias.
Aí eles tinham que só podia ser reportagem de notícias sobre fake news aqui. Imagens e fotos, aqui só podia ser imagens e fotos. Aqui links de vídeos, tá? Aqui diversos, ali fake news em termo geral. Então vocês podem criar tópicos assim, né, para eles colocarem aqui dentro. E aí eu fiz aqui para nós trabalharmos, para vocês, tudo vocês precisam, nós precisamos mexer, né? E não tem medo, não vai explodir o computador se fizer errado, se deletar, paciência, faz de novo. Então aqui eu vou compartilhar com vocês bem rapidinho. Aí tem que configurar, depois a gente tem vídeos assim que é muito legais, gente, assim, tu vai, cria, aí tu vai configurar, na engrenagemzinha sempre tu vai configurar tudo, como é que tu vai deixar, põe um título, uma descriçãozinha, tu pode mudar esse papel de parede aqui, tu coloca o que tu quiser, se quiser colocar a imagem, já vem meio que pronto, ó, tu pode ir trocando o que tu quiser, tá, posso deixar esse aqui, deixa eu continuar trabalhando, aí eu vou fechar ali, eu posso fazer um monte de configuração. Aí aqui tá o link, ó. Eu salvo para poder modificar, eu posso dar... O que eu quero que os alunos só olhem? Eu não quero que eles mexam, quero que eles apenas olhem, porque às vezes acontece, porque é só que seja um mural de conteúdos, tá? Aí eu vou... Copiei, eu vou mandar para vocês aqui. Deixa eu só... Ui, Jesus, abri outra coisa que não é. Deixa eu fechar aqui. E deixa eu abrir... Aqui, o Meet. Aí aqui, gente, eu vou colocar no chat. Olhem só. Eu vou colar para vocês e vocês vão entrar. Certo? Um Padlet. Então, aqui, ó. Cliquem, por favor, aqui. E aí vocês vão entrar lá. E eu vou mostrar como é que vai aparecer. Deixa eu fechar esse aqui. Vou fechar para não ficar muita aba aberta. Pode clicar ali, quem está no computador ou quem está no celular fica mais difícil, mas no computador dá. Aí vocês vão ser direcionados para cá. Ele pede para vocês, se quiserem fazer, gente, vamos dizer, um login. O login vai aparecer, sempre que tu faz o login, aparece o teu nome. Tem alunos que não querem colocar o nome, e aí eu peço para eles, então tu clica no maisinho e tu coloca lá, João. Tu tem que me dizer que é o João... eu já fiz para a turma 1191, por exemplo, aqui da 1191. Então, não precisa ele fazer o login para aparecer. Ó, aqui, ó. Alguém já começou a entrar, ele está até avisando. Como é que faz? Clica no maisinho e aqui, ó, tu pode baixar um arquivo do teu, vai fazendo um download do teu arquivo, tu pode colocar um link que tu copiou de outro lugar, tu pode procurar aqui. Então, por exemplo, aqui, vou procurar no Google. Eu quero uma imagem que fale sobre um vídeo. Vai abrir metodologias ativas. Ao Enter ali, ó, ele vai aparecer várias coisas. Eu quero, sei lá, esse aqui, metodologias ativas. Metodologias ativas funcionam mesmo? Eu quero esse vídeo aqui de 6 minutos. Clico nele e ele vai carregando. Vai carregar ali, eu posso colocar um vídeo, eu posso modificar o título, vídeo interessante. Tá? Interessante, eu coloquei no lugar errado, que não era no vídeo, que era a imagem, né? Aí eu quero uma imagem, aí eu posso ir lá no Google, clico no mundinho, eu quero uma imagem sobre metodologias. Clico ali, vai abrir, demora um pouquinho, eu quero essa imagem aqui para eu colocar no meu mural. Tá? Vai abrir ali, aqui aparece o meu nome, porque eu estou logado, mas alguém tenta, gente, pelo menos um de vocês tentem ver se vocês conseguem entrar, e assim vai indo. Eu tenho um arquivo no meu computador. Clica no maisinho e faz no carregar. Ele vai lá direcionar vocês para os arquivos dos documentos. E o que dá para fazer isso aqui? Então, tu pode fazer online, tu espelha como eu estou fazendo com vocês. Gente, nós vamos trabalhar hoje sobre fake news. Então, eu quero que vocês pesquisem, vão procurar aí sobre fake news, uma imagem, um vídeo, uma fotografia que foi fake news, uma reportagem, e vocês vão postar aqui, e eles vai aparecendo. Vocês conseguem entrar? Não aparece, não está atualizando? Deixa eu atualizar aqui. Aqui deu, olha só, eu não tinha atualizado. A Adriana, apareceu a Adriana porque ela logou, colocou lá a caricatura que ela fez. A Maureen, clicou ali, colocou o nome dela. O oi, aqui a Juscelane. Tu pode colocar e tu pode acrescentar, né, o que vocês quiserem, ali em vários. Se vocês não colocam o nome, porque o que acontece? Tem alunos que não querem colocar o nome,
vocês pedem para eles colocarem aqui, eu Juscelane. Aí só clicar, gente, é bem interessante, assim, daí tu pode, eu gostei disso aqui, eu vou avaliar, gostei dessa figurinha da Adriana, vou dar 5 para ela. Aqui, vou dar 5. Aí, cliquei. Eu não gostei disso aqui, porque isso aqui não postou, sei lá, fez um comentário, tem um comentário ali. Eu sei lá, o curso aqui, ela não colocou uma imagem, vai ganhar 2 estrelinhas. Então, vocês podem fazer isso aqui com os alunos. Serve para vocês construírem e só dar o link para ele, aí vocês desabilitam o editar, só o olhar, igual a gente faz no Google compartilhado, um documento compartilhado, ou eles podem ir inserindo. Tu pode começar fazendo na aula online e deixa para eles fazerem depois. Claro, gente, assim, tem que cuidar. Tem alunos que podem deletar, mas daí a gente sabe o perfil do aluno. As minhas turmas nunca deu problema. Olha aqui, ó. Aqui um colocou agora, que ele pesquisou ali, tá? Então, acontece isso. Eles nunca deletaram nada do que eu fiz, mas assim, é perfil, tá? Tem uns que tu vai ter que dizer assim, nessa turma só vou deixar para eles olharem, tá? Não dá para deixar, senão eles vão lá e vão excluir. Isso é igual quando tu compartilha um Google Documentos. Tem alguém que vai chegar lá e vai, pode trocar de cor, exatamente, tu pode configurar ali a cor que tu quer trocar da tua postagem, tu pode fazer isso, tá? Então, é uma possibilidade de fazer na aula online, na aula síncrona, né, ao vivo com eles, começa a fazer, depois pode deixar para às vezes não dá tempo, pode fazer depois, certo? Ou tu pode preparar, manda o link e eles fazem em casa, certinho? Então, esse é o Padlet, dá para fazer um repositório, ou dá para eles construírem junto, isso aí, tu pode fazer o que quiser. Tá? Pode postar um arquivo, uma foto, um vídeo, um arquivo que tem. Então, esse aqui, deixa eu passar adiante. Certo? Aí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aí, então, essa é a primeira atividade. Eu vou mostrar para vocês essa aqui, que foi a construção, só eu coloquei o print ali, que é a atividade que eu fiz com eles, para vocês observarem, que dá para salvar em PDF, tranquilo, salva lá para mostrar, às vezes tem que comprovar alguma atividade que o aluno fez, tu consegue salvar em PDF, certo? Na sequência, eu tenho um Mentimeter, gente, o Mentimeter, ele é um quê? Um recurso digital que ele pode criar interação em tempo real. Então, assim, eu utilizo bastante para ter feedback, o que vocês sabem sobre metodologias ativas? E aí eu faço um Mentimeter com eles, e eles colocam lá o que eles sabem. O que vocês sabem sobre, sei lá, substantivo? O que sabem sobre, sei lá, o que assunto? Sobre coordenadas geográficas. E aí eles vão colocando e interagindo comigo. Isso é para te fazer numa aula síncrona, para te poder coletar dados. Tu pode terminar a tua aula fazendo o Mentimeter. Eles podem avaliar a tua aula. O que você achou da aula de hoje? Às vezes eu utilizo isso para ver, né, tirar um termômetro, né, e aí eles colocaram, legal, não gostei, foi chata, foi cansativa, às vezes acontece, tá? Então, para vocês podem fazer como uma avaliação, pode fazer com uma enquete, eu vou fazer com vocês, tá? Deixa eu fazer aqui, Mentimeter, vamos fechar aqui, para não ficar muita... Aqui. Eu vou abrir o meu Mentimeter também, gente, de graça. Faz um cadastro via Gmail, via Facebook, tá? O que vocês vão ter que digitar? Eu vou mandar para vocês. Esse aqui eu não vou mandar nada no chat. Vocês têm que abrir. Esse aqui também é mais complicado. Quem está acessando pelo celular fica mais complicado. Mas, assim, eu vou começar uma aula minha e eu quero saber o que eles já sabem sobre o assunto. Ou eu quero finalizar uma aula para ver o que ficou dessa aula. Eu posso fazer por votação assim, ou posso fazer nuvem de palavras. Então, qual é a pergunta que eu fiz para vocês? Vou apresentar aqui. Qual dessas ferramentas você já utiliza? Vocês têm que entrar em www.mente.com e colocar esse código. Vocês preparam isso antes da aula de vocês, né? E aí vocês espelham essa imagem para os alunos. Isso aqui é só para aula síncrona mesmo. Precisa espelhar, ou tu passa pelo WhatsApp, gente... Eu preciso que vocês respondam algumas questões. E aí eu posso mandar no WhatsApp também para eles deixar. Isso aí vai recebe a semana inteira até, né, alguém responder. Então, entra no Mente e vocês vão responder. O que vocês já utilizam? Google Forms, Kahoot, Padlet, Infográfico ou não usa nenhuma delas? Aí quando a pessoa entra,
vai pedir o código 937576, e aí começa a aparecer a votação. Vamos esperar mais um pouquinho, e aqui vai mostrando no lado, né? Tem 1 aluno, 2 alunos responderam, 3. Então, assim, vocês podem fazer já as perguntas prontas, tipo, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, sei lá, José de Anchieta, né? E aí colocar lá as alternativas, e aí vamos ver quem é que responde, tá? Pode ser um feedback inicial, pode ser vamos dizer assim, um incentivo, ou pode ser um feedback. Ó, a maioria já usa Google Forms, os 5 que nós temos, ó, 5 pessoas entraram. Nesse caso que tu não identifica quem é, mas não tem problema, né? Isso aí é apenas para te saber, né? Uma ferramenta que pode ser usada de forma síncrona, né, na tua aula, ou tu pode mandar pelo WhatsApp, no grupo lá deles. Então, por exemplo, ali, ó, um não usa, um usa infográfico, outro usa o Padlet, o outro usa o Google Forms, tá? E aí a gente pode esperar, não vou esperar muito, porque senão nós temos mais coisas para ver, certo? Essa é a primeira pergunta, eu vou passar para a próxima. Ele fica recebendo depois. Deixa eu só sair aqui. Eu vou fazer a outra pergunta para vocês. Agora eu quero que vocês respondam essa outra pergunta. O código é o mesmo. Qual palavra representaria melhor as metodologias ativas no contexto educacional? Que palavra vocês utilizariam? Mesma coisa, entra no Mente, coloca o código 937576 e escreva uma palavra. Que quando fala metodologias ativas na escola, lembra? Uma palavra vocês podem colocar. Claro, a gente aqui também pode um aluno escrever uma bobagem, a gente não tem controle, né? Às vezes pode dizer assim, eu acho uma M, e aí vai aparecer ali. Às vezes eles se combinam, pode aparecer aqui. E a palavra assim, ó, quanto maior vai aparecer, por exemplo, a palavra vai ficando maior, é porque muitas pessoas falaram a mesma palavra. Quer dizer, escreveram a mesma palavra. Então, eles podem, vai aparecendo, isso aqui é nuvens de palavras, aquele outro lá é por, vamos dizer assim, votação. Tá? Esse aqui ele vai autonomia, significativo, aluno, interação, né? Nós temos 4 pessoas que podem responder até 3 palavras, podem configurar, cada um pode falar escrever uma palavra só, cada um pode escrever 2, cada um pode escrever 3, quantas palavras vocês quiserem definir, quando faz a configuração. Mas é bem simples, tu vai, faz um cadastrinho, e aí ele começa assim, novo, tu clica no novo, tu escolhe o design ali, se tu quer nuvem de palavras, se tu quer votação, se tu quer, assim, em forma de gráfico, e aí tu define lá. E aí tu só passa para o aluno, que eles têm que entrar naquele site ali, pode ser até pelo WhatsApp. Eu quero que vocês me digam agora o que vocês entenderam, uma palavra que define tal coisa. E aí manda para eles, e aí vai aparecer para vocês aqui. Só que daí eles não vão ver, se vocês mandarem, por exemplo, no WhatsApp, não aparece. Assim como na aula online, ele aparece ali, participação, autonomia, significativa, interação. Certo? Então, o Mente, ele é bem jóia, assim, para você fazer a avaliação da tua aula. O que vocês acharam da aula de hoje? Eu podia fazer com vocês o que vocês estão achando da minha fala. Aí poderia aparecer ali o que vocês estão achando, certo? Eu vou fechar aqui. Vou fechando para não dar muito, eu fiquei com medo de deixar tudo aberto. Então, o Mentimeter, ele ajuda, free também, gente. Vocês podem fazer também, claro, ele tem assim, pode fazer algumas, não pode, ele tem um limite, assim, pode fazer 2 questões, né, não pode fazer 3 tem que pagar, sempre eles, mas para nós utilizarmos de forma educativa, tranquilo, faz, depois apaga, faz outro. Os vídeos do YouTube que a gente tem utilizado, eu utilizo muito, gente, vídeos do YouTube, eu não me animei a gravar ainda, eu não tenho essa habilidade, né, eu não consigo gravar, mas eu já tenho lido bastante que se for gravar uma explicação para os alunos, não passa mais que 10 minutos. No máximo, assim, uma explicaçãozinha, não pode ficar gravando lá meia hora, o tempo, mas o meu período é 1 hora, eu tenho que gravar 1 hora, 50 minutos, não. 10 minutos, rapidinho, tu pode fazer gravar tu explicando, fazendo um cálculo de matemática, põe num pedestalzinho ali o celular, faz uma gambiarra, muitas vezes a gente faz muita gambiarra em casa, e grava um vídeo lá, às vezes tu pode fazer no PowerPoint também te ajuda, tem lá esses mais atualizados, tu consegue fazer as tuas telas do PowerPoint e depois inserir a tua carinha lá, explicando por cima. Eu uso muito vídeos prontos. Uma coisa importante, então, o professor pode fazer a curadoria de vídeos, o professor tem que olhar o vídeo até o final,
né? Às vezes tu olha assim, que legal, gostei. Mas lá tu tem que ver vídeos curtos, no máximo 3, 4 minutos, é uma explicaçãozinha. 10 minutos é um horror, até porque tem os dados móveis, não podemos passar muito, os alunos não conseguem, né, termina com os dados móveis deles. Outra coisa, não prende atenção também, e também, assim, gente, nós precisamos olhar todo o vídeo até o final. Ou, às vezes, olha o início, lá no final tem uma bobagem, ou é propaganda, então nós precisamos olhar todo o vídeo para selecionar. Eu uso muito vídeos para essas aulas remotas, porque como eu não posso explicar, eu não tenho tempo para isso, né, as aulas online não dá, né, não tem como explicar todos os conteúdos, os vídeos ajudam muito, tá, aí tem que ir sabendo quem são as pessoas, às vezes tem cada vídeo que te digo, né, então por isso que tem que olhar bem, por isso tem que fazer a curadoria de vídeos. Esse aqui é o Render Forest, tá, o Render Forest, ele é uma das ferramentas para criar vídeos. Eu peço que tu passe, esse aqui foi um videozinho, esse aqui foi uma ação que eu fiz da SEDUC, né, da Secretaria de Educação do Estado, ela está fazendo uma formação para nós, e aí uma das palestras sobre metodologias ativas mostrava como fazer, ele só indicou, ele não mostrou, ele só citou, aí eu anotei, digo, vou ver o que é isso, e aí dá para fazer um videozinho, assim, para começar uma aula, dá para fazer, né, qualquer coisa, assim, que vocês queiram ser inicial. Certo? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tu consegue mostrar aí, Alex? Consigo. Aquele videozinho que tem parece um íconezinho do YouTube. Uhum. Que eu preferi que o Alex, eu tenho medo de parar isso aqui e dar um bug ali, não conseguir compartilhar. Que às vezes não dá. Então, esse eu fiz para, como começaram nossas aulas do Estado, eu fiz para, primeiro contato, não é esse, esse é o que é um trabalho do aluno, esse é tipo um podcast. É aquele que tem, parece um desenho. E aí eu fiz para, tipo, dar as boas-vindas, para os alunos saberem, assim, aqui eu sou a professora Cristiane, vamos estudar online. E é bem simples, tu vai selecionando as imagens, clica lá. Vamos ver se roda, se compartilha, acho que não está compartilhando. Eu sou medrosa com essas coisas de compartilhar, eu acho que às vezes não dá certo, já tentei, vamos ver, vai dar certo sim agora. É isso aí, então é um videozinho que já tem umas imagens pré-prontas, tu vai só colocando o texto, esse texto foi eu que escrevi, as imagens eu selecionei. Boas-vindas para o ensino remoto no estado do Rio Grande do Sul. Ele já vem pronto, né, gente? Então, tu vai só colocando as imagens, tu vai inserindo as imagens e vai colocando o texto que tu quiser. Tu vai ensinar, por exemplo, um conteúdo X, tu pode colocar, vamos aprender sobre substantivo. Né? É curtinho, ele é num limite de 3 minutos. Mais que 3, ele tem que pagar.
Tá? Então, né, foi assim uma maneira, gente, que eu achei assim de me aproximar. Eu tinha que postar, né, as atividades, tudo muito novo, né? Eu nunca tinha trabalhado com Google Classroom. E aí, do dia para a noite, o Estado do Rio Grande do Sul disse: ó, professores do Estado, essa plataforma é essa, né? E vocês vão fazer. Então, depois agora que a gente está tendo uma formação, mas assim, nós começamos sem a ter a formação, nós tivemos várias formações sobre toda a questão tecnológica e depois, agora, para as últimas semanas, a gente tem uma formação do Google Classroom, mas a gente aprendeu muito mexendo, né? Tem colegas do Estado aqui que podem mostrar. Então, eu mandei esse primeiro vídeo para eles não tinham acesso na plataforma, eu mandei no grupo do WhatsApp, depois eu postei na plataforma, tá? Para dizer para eles aquela questão, quem não tem internet vai para a escola pegar o material impresso. Então, ele é bem simples, tá? Bem simples mesmo assim de fazer. Quando eu digo simples, é porque ela... Não, é simples mesmo, assim, ele já tem pré-pronto, tu vai selecionando as imagens e vai tu colocando o texto que tu quer, já vai abrir uma abinha ali, e aí tu vai colocando uma caixinha de texto, tu coloca o que tu quiser ali, a musiquinha tu escolhe, tem vários tipos de musiquinhas, várias imagens, não, ela não é assim, ó, o free, né, a gente não tem muitas possibilidades, ele é limitado, tá? Seguindo, então, esse é o Rainforest, e aí depois, assim, gente, ó, essa parte que eu vou mostrar para vocês, já vou passar direto, porque eu já estou me estendendo demais, que é um podcast, eu gosto muito de trabalhar com, deixa eu mostrar para vocês, eu não estou espelhando, eu gosto muito de trabalhar com podcast, com os alunos, eu já trabalhava no ensino presencial com eles, que grava um áudio, quem não tem um celular para gravar um áudio, tá? Eu digo, não precisa de programa para ficar, tem uns que fazem até, né, gente, eles acabam fazendo efeitos especiais e tal, mas não precisa. Grava no celular ali um áudio, como eles mandam, professora, não entendi a tarefa, pode me explicar? Grava um podcast também, tá? Então, que é algo que vocês podem pedir para eles gravarem um vídeo de 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, para poder falar sobre um assunto. Grave um áudio. E aí você tem que cuidar, né? Porque pelo WhatsApp até eles conseguem mandar o áudio mais fácil, mas é que agora, como a gente está direcionando meio que para a plataforma, para não receber, para não encher as caixas de WhatsApp, no celular, a memória, nós estamos direcionando. Então, pode mandar um link para ti, ou pode... Para mim, assim, ó, essa parte aqui, eu fiz com eles presencialmente, então a gente escutava na aula. Eu fiz agora, e aí eu vou mostrar uma mistura do podcast com vídeos. Alex, mostra, por favor, aqueles outros trabalhos que fiz de poemas. Dentro de literatura, eu misturei um podcast, que é o áudio, com imagem. Eu disse para os alunos, a proposta vocês vão pegar um poema, desses que nós estamos trabalhando, a segunda geração do modernismo, que são os melhores autores da poesia, e vocês vão gravar com a voz de vocês, eles gravam no próprio celular ali, tem uns aplicativos, mas eles gravaram no próprio celular, tem uns que editaram direitinho, e olhem só como fez, escolham algumas imagens, claro, gente, tem imagens que são, como são, ó. O amor antigo vive de si mesmo, não de cultivo alheio ou de presença. Nada exige nem pede, nada espera, mas o destino vão negar a sempre. Ele fez um enxote, né? Tem uns que já tem no próprio programa do celular, no aplicativo. De beleza. Por aquelas mergulha no infinito, e por essas suplanta a natureza. Se em toda parte o tempo desmorona, aquilo que foi grande e deslumbrante, o antigo... Às vezes, por causa da internet, não fica muito bom, mas é o aluno, a voz dele, eu digo, coloque o texto igual e coloque algumas imagens. Como é o uso interno, agora que eu estou mostrando para vocês, faz com imagens, né? Tem imagens que não são free, mas eu apenas estou apresentando um trabalho interno que dá muito certo. Eles mandam, no caso aqui, eles postaram na plataforma, então se mandaram pelo WhatsApp, tá? Aí depois não precisa mostrar o outro, tranquilo, mas é mais ou menos isso. Eles fizeram no InShot, tem alguns celulares que já tem aplicativos que tu baixa e que tu coloca ali. Tu grava a voz, depois tu seleciona umas imagens e mistura tudo. Eles fizeram no InShot esse. Deixa eu ver aqui o que mais, deixa eu espelhar ali, que eu já estou finalizando. Eu sou muito extensa, gente, credo.
Deixa eu... Aqui, já vou para os finalmente aqui. Senão, já vou encerrar. Aqui, só para finalizar. Aí, depois, o Kahoot eu também utilizo, mas foi o que a colega fez na aula passada, na anterior, né? Foi feito o Kahoot, que é aquele aplicativo que tu faz, aquela plataforma que tu faz questionamentos, porque a professora Maria Cecília, ela foi, né, não tirou o primeiro lugar, que tu faz as questões. Deu uma falha aqui no meu computador. Vocês me escutam, gente? Sim, sim, Cris. Ah, tá. Sim, ouvimos. Inventou de alguma coisa se utilizar presencialmente. Tentei utilizar na aula online, dá para fazer, mas só que se tu acessou pelo celular é mais complicado, tá? Se ele acessou pelo computador, ele usa o celular para responder. Peraí que meio travou aqui. Agora deu. O Google Classroom, que é o que nós estamos utilizando para nossas aulas do Estado, a plataforma que o Estado nos deu, e assim, tem um sistema de gerenciamento de conteúdo, tem muita ferramenta boa para nós utilizarmos aqui dentro, ele dá uma possibilidade de organizar as turmas, então, dá para explorar bastante, é o que nós estamos aprendendo agora. E dentro do Google Education, gente, o site do G Suite Educacional, dá para fazer muita coisa, tá? Lá, quem tem um Gmail, consegue acessar tudo isso aqui, o Jamboard, que é a tela, aquela que fica um quadro branco que tu pode escrever, que não precisa tu ter como é que chama, agora me faltou o nome. O Jamboard, ele é um quadro branco, tu pode riscar, ele não é muito preciso, mas dá para te utilizar. Pode compartilhar os documentos com o Google, eu faço muito isso com eles na aula online, eu abro faço um PowerPoint, o que é um mapa, criar blog, pode criar site. E o Google Earth, que tu pode fazer aquelas questões, tipo Google Maps, assim, tu pode trabalhar os lugares com eles, professores de geografia e tal. Eu finalizo com essa frase aqui, que eu tirei do site lá, Faz Acontecer. Ui, parei que ele voltou. Que diz assim, ó, a tecnologia não substituirá os professores. Ela não vai substituir os professores. Mas a tecnologia nas mãos de grandes professores pode ser transformado, substituídos pelas máquinas, precisa desse contato humano, mas quando nós conseguimos aliar, né, o ser humano com a tecnologia, tentarmos, né, lançar mão dessas, podermos utilizar nas nossas aulas essas tecnologias, essas ferramentas, elas vão nos ajudar muito. Tá? Eu finalizo por aqui, muito obrigada e desculpe ter sido extensa. Te devolvo a palavra aí, Alex. Obrigado, Cris. Muito boa a explanação. Recorreu bastante, né? Fez muita coisa. A gente vê que os professores estão se virando como podem nesses tempos de pandemia, né? Que bom que vocês estão fazendo esse trabalho maravilhoso aí, porque não é todas as escolas que têm essas condições e nem todos os alunos que também têm essas condições de acompanhar um trabalho assim, né? Essa semana eu tive em Uruguaiana e tive em algumas escolas lá que os alunos não têm esse acesso, então, infelizmente, nem todos conseguem, né? Passam por momentos mais difíceis, que é bom que vocês estão conseguindo.
Muito obrigado, achei, assim, foi muito bom ouvir o que tu colocou para nós, sobre tudo que tu tem feito, sobre a qualidade do ensino que vocês estão dando aí, eu achei maravilhoso. Já sei, te conheço como colega, sei das tuas qualidades, e parabenizo pelo trabalho. Vou deixar para a professora Maria Cecília direcionar a mediação, tá? Então, muito obrigado, Cris, só tenho a agradecer. Eu vou te parabenizar em primeiro lugar, Cristiane, porque é impressionante pelo excelente trabalho, né? Pelo comprometimento, né, com as questões do ensino, por, assim, como é que eu vou te dizer, mergulhar nessa situação e fazer muito, né? E ali, bem lembrado que tu disseste que no Kahoot eu não tirei o primeiro lugar, porque eu sou uma pessoa que estou caminhando, tá? Em sentido de tecnologias e aprendendo. E, por sorte, os meus alunos estão contribuindo muito comigo. Nas aulas de teorias de aprendizagem, eles fazem vídeos maravilhosos, sabe? Aliás, eles são muito assim, demais. Às vezes a gente subestima, né? Mas eles são nota 10. Eu achei assim, eu peguei um monte de ideias aqui, tá, Cristiane? Tu sabes, né, que eu me preocupo muito com a aprendizagem, né, com a atribuição de significados, e eu vi muita coisa boa ali. Na matemática, na área da matemática, eu teria que fazer uma pesquisa para ver quais são as possibilidades usando todo esse recurso que tu está nos mostrando, né? Eu acho que o professor Alex lembrou bem a questão de que pena, né, os que não vão poder participar disso, que é a grande maioria, né? A gente está numa situação assim que a gente está tendo, se tiver bom coração, que oferecer ajuda com alimentos para as pessoas, né? As pessoas passam nas nossas casas e não têm o que comer. Então, naquela pirâmide que você mostrou, eu colocaria como ponto principal a condição física, psicológica, biológica, né, para aprendizagem, tá? Pensando na questão da aprendizagem, não vou criticar o teu trabalho de forma alguma, só criticaria positivamente, e eu queria fazer alguns questionamentos, tá? Por exemplo, na aprendizagem significativa, que a gente vai ver o meu grupo de pesquisa na segunda metade do curso, né? O aluno tem que ter conhecimentos prévios para aprender um novo conteúdo na estrutura cognitiva. Eu achei muito interessante aquele método do Mentimeter para analisar o que ele sabe antes ou depois, e acho que isso é muito para o contexto que a gente está vivendo. É difícil fazer mais do que isso. Mas o aluno pode não dizer nada, né? Ele pode não querer responder nada, tanto presencialmente como no sistema remoto. E aí a gente fica amarrado, né? E assim, ó, a minha preocupação, Cristiane, não é com aquele aluno que se vira, aquele aluno que tem todas as condições, que tem uma internet maravilhosa, né? Porque a gente está entrando numa era que o aluno tem que ser autodidata. O que a gente vai fazer é motivá-los, né, Cristiane? Mas a aprendizagem
vai depender muito mais deles agora do que no sistema presencial. Não sei se você concorda comigo. Então, de fato, eu nas minhas aulas, olha, eu até estou pensando em pedir para ti dar um curso sobre esses métodos, né, esses instrumentos para a gente, porque o que eu fiz? Eu comprei uma lousa digital. Aí eu vou no horário da aula e tento passar o conteúdo para eles como se eu estivesse dando aula presencialmente, bem como tu disseste no início da palestra. Mas aí, o que eu observo? Que se antes eu podia estar falando para as paredes, agora muito mais, né? Porque aí o aluno vai lá, ele clica no ícone para não aparecer, para não... Então, eu não sei se o aluno está ali. Resumo da história, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo uma grande revolução, e eu digo que eu não sei se a gente vai voltar, mas a gente está começando do zero, Cristiane. Todas as nossas concepções vão ter que ser revistas, inclusive todas as nossas teorias de aprendizagem, como elas ficam nesse contexto, tá? E como, é isso que eu queria te perguntar, e como que eu vou avaliar a aprendizagem do meu aluno? Como eu vou fazer a avaliação? Tu pode me responder? Eu posso sim. Para mim, assim, a avaliação sempre foi a pior parte de tudo, né? Para mim, seja presencial e pior ainda online, né? Porque eu sempre eu acho que eu estou sendo injusta, né? Sempre eu acho que eu estou sendo injusta com o aluno e sendo injusta com os outros colegas, né? Porque nós temos, assim, muitas vezes, e agora eu observo, é muito questionador. Hoje ainda nós discutíamos, né, sobre que nós estamos num período que nós estamos fechando médias de alunos numa das escolas, e eu digo assim, como é complicado, porque o que acontece? A avaliação por si só é subjetiva e online, ensino remoto, pior ainda. Como que eu vou, muitas vezes, por exemplo, eu tenho que estabelecer critérios, né? Então, por exemplo, vou te dar, assim, vou te dizer bem como nós fizemos para fechar as médias dos alunos agora, o meu critério que eu utilizei. A coordenação pedagógica pediu para fechar as médias, a gente foi fechar. A gente tem na plataforma, postas atividades, eles têm que, né, nos mandar, aí nós vamos corrigimos, mandamos de volta. O que eu fiz? Nós tivemos uma avaliação diagnóstica, que, na verdade, eu transformei a diagnóstica depois num dos instrumentos avaliativos, né? Que, né, era como diagnóstico para ver até um processo, por exemplo, fim de maio, vamos dizer o que eles aprenderam até ali, para poder continuar. Mas eu acabei valorizando, fazendo a avaliação dessa diagnóstica. Dei um peso tal, e o resto das atividades feitas na plataforma e a participação no Google Meet, as aulas online. Então, assim, mas aí o que acontece? Eu quero o quê? Eu quero que ele faça correto, eu quero que ele envie no prazo. Como que eu vou pesar essas questões assim aí? Se aquele que mandou depois, mandou só porque esqueceu, porque achou que estava em férias, e aí lembrou, quando eu disse que ia fechar as notas, ele veio desesperado, professora, posso te mandar? Eu tinha aberto N prazos a mais. E aí eu fico pensando, tá, mas é aquele que mandou no prazo, que fez direito, que não precisou fez completinho, mas que ele mandou no prazo, cumpriu, e aí eu vou abrir um prazo maior para esse, não pode ter o mesmo preço, não pode ter o mesmo peso, não pode ter o mesmo critério, então é bem complicado avaliar. Aí eu também tenho aquela questão participação na aula online, ele, como tu diz, tá ali, tá lá o Czinho de Cristiane, mas eu não sei se a Cristiane não ligou o computador e não foi dormir, né, ou eu vou avaliar só aqueles que participam, que falam comigo, que interagem no chat. Então, é bem complicado. Aí eu tenho que saber também, por exemplo, eu tenho alunos mesmo na escola particular que eles não acessam, tem aluno que nunca acessou, e tem justificativa, né, porque nós temos alunos que são bolsistas, nós temos tem alunos que têm problemas, que moram para fora, por exemplo, e não têm acesso à internet, daí aqui eles têm justificativa. Aí, que nunca participou de nada, nunca fez as atividades na plataforma, porque ela não tinha acesso. Agora, quando eu fui fechar a média, ela mandou tudo.
mandou todas as atividades. E eu considerei, porque mandou foto, assim, encheu meu celular de foto, porque ela tinha justificativa desde o início que ela não iria participar nem da aula online, nem da plataforma, mas ela não fez tudo, e tudo direitinho. Então, é uma maneira. Mas assim, ó, sempre estou achando que eu sou injusta, é muito complicada a avaliação, né? Realmente, como é que eu não sei que ele não pegou aquele formulário? Uma maneira de avaliar é o Google Formulários, eu acho interessante o Google Formulários, porque é fácil, prático, tu consegue ali, né, muitas vezes tem a correção automática, né, tu consegue já dar o feedback para o aluno, então eu utilizo muito o Google Formulários, e as devolutivas, mapas conceituais, os resumos que eles fazem, mas tem uns que não fazem, e que tem todas as condições do mundo, mas não fazem. Então, né, e aí o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos recuperar esse aluno? Como é que ele vai voltar para mim quando as aulas retornarem, se retornarem? O que ele aprendeu realmente? Né? Será que ele está aprendendo? Será que ele só não se adaptou para esse ensino remoto? Então, tem um monte de problemas que agora nós vamos ver, quando fechamos as notas, divulgamos para eles, que aí nós vamos ter que pensar em estratégias para recuperar esse aluno. Mas, assim, sempre eu acho que eu estou sendo injusta com ele e com os outros colegas que fizeram tudo no prazo, porque eu acho assim que quem faz no prazo, entrega direitinho, com capricho, tem que ser valorizado, né? Mas é bem complicado de avaliar. Para mim, a avaliação foi fechar diário, para mim sempre foi assim, se eu pudesse pedir terceirizar o fechamento de diário e fechamento de média, eu faria, porque eu acho muito complicado, é muito subjetivo, mesmo tu tendo trabalhos com pesos e tal, é subjetivo. Sabe que, Cristiane, o que eu estou pensando desse sistema, né, é na avaliação recursiva, né? Então, assim, ó, ele não conseguiu fazer a primeira vez, mas aí você abre disponibilidade para fazer de novo, e aí, por quê? Porque cada aluno tem o seu tempo, Claro. né, de aprendizado. E uma outra coisa, claro, se a gente for olhar todos os detalhes, né, Cristiane, a gente até desiste, né? Mas o fato do aluno não estar online não significa que ele não esteja estudando. Não significa que ele não esteja pesquisando de outra forma, né? Então, para a questão da aprendizagem significativa, eu vejo, assim, muito mais, claro, o seu contexto é diferente do meu, né? Você está dando aula na escola, com muito mais conhecimento dessa metodologia de trabalho do que eu, tá? Mas a gente não pode dar muita coisa para o aluno, né, Cristiane? Para ele, para se caracterizar uma metodologia ativa, ele tem que ser protagonista no processo, né? Essa é a definição. Então, muita coisa vai ter que partir dele. Aí você mostrou num dos instrumentos ali que utilizou a foto de um menino, parece que agachado, assim, não sei se numa situação de aluno que está, de criança que está abandonada, assim, com fome, Acho que você passou um vídeo assim, né? Você disse, não é esse. Era um poema. Era um poema que ele estava fazendo. Ele pegou algumas imagens porque tinha a ver com o poema. O aluno, puxa vida, parabéns para esse aluno, porque a aprendizagem dele é crítica. Ele está criticando o sistema que permite uma criança naquele estado ali. Então, a gente, no caso, avaliar a aprendizagem significativa, a gente nunca diz assim, ó, quanto que o aluno aprendeu de forma significativa. Não, a gente vai ver, Cristiane, indícios de aprendizagem significativa. Indícios, por quê? Porque a gente está aprendendo pela vida inteira. Às vezes a gente vai atribuir um significado lá quando tiver com 80 anos de idade, né? Então, são coisas que eu me preocupo e até uso, né, da tua excelente explanação para pensar junto comigo nisso, né? As condições da aprendizagem significativa. O aluno tem que estar predisposto ao aprendizado.
isso requer duas outras condições. Ele tem que ter os conhecimentos prévios e ele tem que querer aprender dessa forma, certo? Isso já bota em questionamento o fato de certos professores colocarem lá o PDF do livro, como eu fiz em cálculo, tá? Claro, eu estou fazendo outras coisas, mas eu acabo não tentando reproduzir só aquele livro, é claro, né? E a matemática se presta para isso, né? Para a gente pegar e acabar o aluno reproduzindo fórmulas, né? E a outra segunda condição é o material instrucional, que tem que ser potencialmente significativo. Eu acho tudo muito bonito, só que a minha preocupação também é o excesso de informações bonitas, sabe? E o esquecimento da aprendizagem à base conceitual, né? Porque também a gente tem que motivar o aluno, mas a gente não pode fazer com que ele fique querendo coisas diferentes que fujam ao que se quer mesmo ensinar, né? Então, eu acho muito bonito animação, ilustração, mas eu tenho muito medo disso também, tá? E não, eu vejo assim, professora, assim, ó, por isso que eu tô dizendo, eu adoro uma aula expositiva, né, eu não larguei de mão, eu acho que é o que funciona bastante, mas assim, ó, eu tenho, esse dia eu fiz o cálculo, eu tenho 21 turmas, né, 21 turmas. É muita turma, né? Trabalho 60 horas. Então, assim, ó, e ainda faço um curso de pedagogia à distância na UFSM. Eu e a Adriana, que está aqui, a gente ainda faz uma segunda licenciatura de curiosa e de poder aprender um pouco mais. Vocês então, então, assim, eu vejo que, né, eu tenho, na escola que a gente já está um tempo a mais, fico trabalhando no remoto desde março, eu tenho 9 turmas, então, assim, ó, é uma ferramenta que eu apliquei com uma, é uma ferramenta que eu apliquei com outra. Claro que as minhas aulas online, tem dias que é só expositiva, só eu falo, aí depois na outra, como eu estou dizendo, não tem como eles fazerem um material, fazer uma devolutiva sem eu explicar o conteúdo. Eu explico, eu gosto de explicar, e o português, e a literatura, e a redação se serve para ser bem comunicativo, né? Mas eu também vejo que eu preciso também interagir, é uma maneira também de eu saber se eles estão lá na aula online. Então, por isso que eu lanço mão dessas estratégias, ó, respondam aqui, ó, façam agora, às vezes eu digo assim, ó, faça um esquema, um mapa conceitual, tipo 10 minutos no final da aula, faça um mapa conceitual e tire uma foto e me mande pelo WhatsApp, né, nem que seja para ver se eles estão ali presentes, prestando atenção no que eu falei. Então, não é necessário, às vezes assim, ó, é aquela coisa de quem nunca trabalhou no ensino remoto, né, e aí tá lá apavorado, sabendo que realmente a minha preocupação é se eles estão aprendendo, né, por isso que, assim, ó, no início, eu enchi de conteúdos. Acho que ali, primeiros 15 dias de março, ali que a gente trabalhou, primeiros 15 dias de março, início de abril, se olhar minhas postagens na plataforma, é um horror de coisa, porque eu achava, assim, que eu tinha que dar um monte de coisa para eles. E aí eu fui vendo que eles estavam sendo sobrecarregados, estavam fazendo de qualquer jeito. Então, hoje eu já sei dosar, hoje eu já mando assim, ó, ao invés... Por exemplo, se tem aula online, eu não posto uma atividade para ele fazer. Tá? A gente já faz essa... Até a escola se reestruturou. Tendo aula online daquela disciplina, se tiver só aquele período, tu não posta mais uma atividade para fazer. Tá? Então, tudo vai aprendendo. Por isso que eu disse no início, muitos erros, muitas tentativas. E assim, ó, não é aula show, né? É aula, eu gosto de aula teórica, eu gosto de aula expositiva, eu gosto de que eles entendam o conteúdo. Eu uso algumas ferramentas que eu acho necessário, eu acho que dá certo, não com todos, tem alguns que eu posso me vestir de palhaça ali, né, mandar videozinho todos os dias, emoji, para eles fazer uma caretinha deles, que eles não vão nem participar de nada, não vão nem dizer bom dia. Bom, Cristiane, eu teria muitas coisas para conversar contigo, tá? E pretendo continuar conversando, mas eu vou dar uma olhada no chat aqui. O Vinícius Menezes está elogiando, está dizendo que é boa a explanação e excelentes exemplos, né, de práticas. João Vitor, ótimo trabalho, parabéns. A Deise, parabéns, Cris. Adriana Bastos, parabéns, Cris. E aí a Tauana D'Ambros
ela coloca aqui, no geral, todos os alunos têm participado, ou online ou com as atividades retiradas na escola, pelo que percebi na tua fala. Pergunto porque aqui no meu município, estava conversando com uma professora e ela comentou que pouquíssimos alunos têm dado uma devolutiva. Eu tenho 3 realidades diferentes, né? Eu tenho 2 escolas do estado e tenho uma particular. Na particular, acho por causa do processo desde março, então, e pela toda a estrutura, né, que se tem, que a gente sabe que é diferente. Tem outras, tem condições dessas, tem acesso, né? Tem a família que paga a mensalidade que, né, diz assim, tô pagando, né, dá jeito. Então, assim, tem todas as questões que a gente sabe que é da diferença da rede privada para a pública, e eu sei muita diferença, porque, né, 20 anos trabalhando na pública e 4 anos na privada, eu vejo a água para o vinho, em termos, assim, de condições, né, não de aprendizagem, às vezes, alunos de uma rede, na rede pública, muitas vezes são até melhores determinados desempenhos do que da privada, depende da proposta. Mas eu vejo assim, dentro da rede estadual tem 2 diferenças. Eu trabalho à noite com turmas de EJA, a maioria de turmas de EJA e do ensino noturno, que a devolutiva tem sido assim, olha, pouquíssimos, sei lá, 20% de devolução, né? Por todo aquele contexto do ensino noturno que a gente sabe, aluno de EJA, aluno noturno, aluno trabalhador, e a minha outra escola, que eu trabalho com ensino fundamental 2, 6º ao 8º ano, que a família já, que é uma escola que é diferente, um pouquinho, ela já não é tão periférica, mas tu vê assim, a questão da estrutura familiar, ele já tem um pouquinho mais de condições, e é ensino diurno, são os menores que a família acompanha, as temas juntos, senta lá para fazer a maioria, então eles já têm uma devolutiva, assim, 60%, mas assim, 60%, mas assim, é muito pouco. Nós estamos, assim, frustrados, decepcionados, sem saber muitas vezes o que fazer. Às vezes tu fica assim, como é que eu vou colocar mais material se ele nem me devolveu aquela atividade que eu fiz na semana passada? Então, nós temos feito, assim, postagens semanais, pouquíssimas coisas, para que eles possam dar conta daquele pouco que nós mandarmos, mas são realidades bem diferentes. Sim, o que eu estou percebendo, Cristiane, é a mudança geral, né, no sistema de ensino e aprendizagem. Então, tudo isso vai ter que ser revisto, né? Alguém mais quer fazer alguma colocação, gente? Acho que o professor William não está podendo falar hoje. Não sei se... O William já teve que sair, professora. Tá, ok. Então, professora Cristiane, eu agradeço muito a sua participação. Com certeza, agradeço também a participação dos ouvintes, né, porque sem os ouvintes a gente não tem oficina, né, e vai ser uma parada de pelo menos 2 semanas agora. Gostaria muito de continuar conversando com você, tá? E é isso, muito obrigada, parabéns. Muito obrigada pela oportunidade também de aprender com vocês e poder compartilhar um pouquinho as mesmas angústias. Não, olha, vocês estão de parabéns, os professores da rede de ensino, porque vocês estão fazendo milagre no meu ponto de vista, sabe? Eu já quero aproveitar, então, o público, porque eu tenho umas orientandas, professora Cristiane, a Giovânia, que também não está podendo coletar dados na EJA, porque os alunos não estão respondendo, tá? E a Juscelaine vai organizar, junto comigo, essa oficina e alguns outros alunos da aprendizagem significativa. Vocês estão convidados, tá? Então, professor Alex, pode fazer o encerramento agora? Obrigada. Então, novamente, eu gostaria de agradecer, né, a professora Cristiane Araújo por estar nessa tarde conosco, trazendo aí um pouquinho do que ela faz, do que ela tem feito. A professora Maria Cecília também, parceira para todos os momentos, e a todos que se fizeram presentes, né, em mais uma quarta-feira de encontro. Muito obrigado a todos. Vamos dar uma pausa de uns 15 dias para a professora Maria Cecília descansar um pouquinho e voltamos
com a aprendizagem significativa, dia 5 de agosto. Convidamos todos a se fazer presente de novo conosco até o final do ano. Muito obrigado a todos. Só um parênteses, possivelmente não iniciará no dia 5, tá? Tá bem. E a gente vai ter que... O professor Alex é o coordenador, o co-orientador da Juscelane, que está aí, né? Também nos assistindo, e a gente vai rever toda essa data de início, tá? Mas avisa no Face, avisa nos grupos também. Isso. Começar. Ju? Quem sabe, né? Todos que estão aí presentes não nos ajudam na oficina. Tem. Muito obrigada, gente, tá? Então. Boas férias para todos.